Olá a todas e a todos, iremos dando continuidade às possibilidades de investimento financeiro. Tivemos uma prévia nas videoaulas anteriores sobre comprar ou alugar um imóvel, né? A partir dos conceitos de taxa de juros e inflação, agora iremos observar algumas possibilidades no mercado, as mais tradicionais, renda fixa e, claro, né, dá para discutir até as questões do mercado de ações, né, imóveis. Para calcular as possibilidades de investimento financeiro, a gente tem que sempre considerar inflação e taxa de juros num determinado período. Lembrando que há uma cultura no Brasil, essa cultura está mudando, mas há uma cultura no Brasil, muito nos pais ou avós de vocês, em vista das altas taxas de inflação na década de 80, 70, 80, até o começo da década de 90, de seguir um lema, né? Quem compra terra não erra. Porque a aquisição de terra, muitas vezes, era vista como uma forma de se ganhar dinheiro, já que o valor da terra não caía. Né? Terra, que eu digo casa, enfim, né, um lote. No entanto, isso é uma falácia, isso é um equívoco, porque muitas vezes esse tipo de comportamento é movido sem considerar a taxa de inflação do período. Nós vimos em videoaulas anteriores, se a gente colocasse as taxas de inflações do período da década de 70 até 2015, por exemplo, em períodos de altas inflacionárias, a aquisição do imóvel também veio acompanhada de desvalorizações. Só para ilustrar que essa dimensão do imóvel aqui é um hábito do comportamento consumidor, é um discurso presente em grande parte do setor imobiliário, até para vender, né? Quem casa quer casa e assim vai, né? Quem compra terra não erra, como a gente comentou. Mas, para calcular esse tipo de investimento, a gente tem que calcular a inflação do período, mas principalmente, o que a gente faria com o dinheiro que a gente está colocando numa casa se a gente pudesse simular o empréstimo desse dinheiro no setor financeiro, que é o que a gente vai chamar aqui das rendas fixas. Primeira forma de empréstimo do setor financeiro é o que a gente chama dos títulos de capitalização. O que é um título de capitalização? Eu coloco o dinheiro no banco todo mês, o banco vai me devolver o dinheiro lá na frente com uma taxa de juros, mas o mais interessante no título de capitalização, todo mês eu concorro a um sorteio, né? Que pode ser um financiamento de uma casa, de um carro, que pode ser ganho de kits e tudo mais. E o que o banco muitas vezes ele vende? Ele fala, olha que maravilha, isso é melhor do que jogar na loteria, porque se você perder, você não restabelece o seu dinheiro, ou restabelece sem taxa de juros. Aqui a gente faz um reajuste na taxa de juros, você vai ganhar a mais do que você emprestou e ainda pode ser sorteado. Né? No entanto, o que está por detrás dessa estratégia de título de capitalização é que isso não é um investimento. Por que não é um investimento? Porque a taxa de juros que é emprestada no título de capitalização, que o banco empresta, é muito menor do que a inflação do período. Então, você perde o dinheiro quando você coloca no título de capitalização. Ele não vai acompanhar a inflação do período. A taxa de juros é menor do que a inflação do período. Então, se perde dinheiro, sim, nos títulos de capitalização. Mas claro que isso tem um aspecto positivo para aquelas pessoas que têm um hábito compulsivo de compras. Então, entrar no título de capitalização, muitas vezes, cria uma disciplina no indivíduo que ele tem que poupar todo mês. Essa que é a vantagem, muitas vezes, do título de capitalização. E quem gosta de jogo de azar também, né? É muito bacana e tal. Mas isso não entra como uma forma de investimento financeiro por isso, tá certo? É o que a gente chama muitas vezes a dita pegadinha do malandro, né? Se for visto como uma possibilidade de investimento financeiro, tá? Segunda forma, a mais comum entre os brasileiros, que é a caderneta de poupança. A nossa cultura brasileira não é uma cultura habituada a investimentos de renda fixa para além da caderneta de poupança, né? E muito menos para investimentos em bolsas de valores. A caderneta de poupança, ela tem um papel fundamental na renda da população, né? Já que, ao invés de deixar o dinheiro debaixo do colchão, eu coloco no banco, na caderneta de poupança. Como funciona a caderneta de poupança? O banco vai estabelecer o seguinte cálculo. Você vai deixar o dinheiro emprestado no banco, lembrando que a caderneta de poupança você tem que emprestar para o banco durante 30 dias, que é a data de aniversário do dinheiro que você coloca. Se você sacar esse dinheiro antes, você pode perder o rendimento, então você tem que ter uma carência de 30 dias, né? E nesses 30 dias o banco pega o teu dinheiro e aplica para outros investimentos financeiros. Né? Você está emprestando dinheiro para o banco na caderneta de poupança. O que o banco devolve para você? Ele devolve o teu dinheiro com uma taxa de juros, né? O que é muito melhor do que colocar o dinheiro no colchão.
Só que temos um problema. Qual que é o problema da caderneta de poupança? Ela oscila ao longo da história brasileira, de acordo com a taxa Selic. Então, por exemplo, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, que é o indicador oficial, o que a caderneta de poupança faz? Ela começa a valer 70% da Selic mais uma TR, tá? Uma taxa de rentabilidade. Isso quer dizer que 70% da Selic mais uma TR geralmente não acompanha a inflação do período. Isso varia de ano para ano, mas geralmente não acompanha a inflação do período. Então eu peguei um exemplo aqui, né? O ano de 2017, nós tivemos aí um rendimento de 5,5% ao ano, né? Porque foi 70% em cima da inflação do período, tá? O que acontece? Nesse ano de no ano de 2015, quem emprestou dinheiro, a inflação foi de 8%. O rendimento da poupança foi de 8%. Quem emprestou dinheiro em 2015 para o banco via poupança, ou seja, quem deixou o dinheiro na poupança, ao final de um ano, perdeu 2,2% do seu rendimento financeiro, ou seja, perdeu o dinheiro. Claro que isso é muito melhor do que deixar no colchão, porque quem deixou o dinheiro debaixo do colchão perdeu nesse período o quê? 10% do dinheiro, que foi a inflação do período, não teve reajuste. Então a poupança reajustou, mas reajustou abaixo da inflação. Isso é exatamente o que está acontecendo agora, abril de 2021. Peguei uma matéria aqui da grande mídia, mostrando aqui para vocês o que está acontecendo com a poupança. Vejam nesta matéria aqui, né? A Selic teve uma alta, saiu de 2 para 2,75, mas ainda assim, né? Quem colocar o dinheiro na poupança continua perdendo para a inflação. Qual que tem sido o rendimento da poupança? Quem coloca 10 mil reais tem um rendimento de 1,93 ao ano. Ou seja, se eu coloco 10 mil reais, eu vou receber R$1.000,193, né? R$1.193. Qual que é a inflação estimada no período? 5%. Então, eu deveria receber pelo menos R$1.000, R$1.052 para ficar no 0 a 0. Colocando R$1.000 no ano, receber no final do ano R$1.052. O que está acontecendo agora? Está acontecendo que se eu colocar R$1.000, 10 mil reais no banco, R$1.000, eu vou receber R$1.093. Quem colocou R$1.193, ou seja, uma perda de aproximadamente R$300, né? Aproximadamente R$307, uma perda de R$307. Então isso mostra que quem está colocando dinheiro no banco hoje está, na poupança, está perdendo. Mas lembrando que isso é uma questão sazonal, nem sempre é assim. Deixar dinheiro na poupança nem sempre é assim. É melhor do que os títulos de capitalização, para quem não gosta de jogo de azar e deixar no colchão. Mas é sempre importante calcular isso. Há outras possibilidades um pouco mais atrativas que a caderneta de poupança, né? Então, por exemplo, temos, em termos de títulos de rendas fixas, né, a própria previdência privada. O que é a previdência privada hoje? A previdência privada do setor financeiro nada mais é do que uma política em que, se você coloca o teu dinheiro, para que 30, 40 anos você resgata esse teu dinheiro nesse fundo de previdência privada. Há vários fundos, né? Mas os bancos, pelo menos, eles adotam as previdências privadas, garantindo ali correções inflacionárias, né, ao longo do período, para que você receba esse dinheiro. O grande ponto dos fundos de previdências privadas, dos bancos, né? Há vários fundos, né? Mas dos bancos, é o que eles fazem? Eles fazem algo que vocês poderiam fazer com o próprio dinheiro de vocês, que é gerenciar o dinheiro de vocês. Grande parte do setor dos bancos colocam onde o dinheiro que vocês estão colocando no fundo de previdência privada? Nos títulos das dívidas públicas, que nós veremos. Então, os bancos pegam o dinheiro de vocês, aplicam num título de dívida pública, que é um investimento de renda fixa, ganha em cima disso. Qual que é o ganho, né? Ele ganha a partir de uma taxa de carregamento. Então, por exemplo, num determinado período, se você coloca todo mês R$300, né? E o banco te dá uma rentabilidade ao ano de 6%, ou seja, uma taxa de juros de 6%, o que o banco cobra de você? Ele vai te dar os 6%, só que ele vai descontar 2% de taxa de carregamento do teu dinheiro, né? Que é o custo de administração desse teu dinheiro. Algo que vocês próprios poderiam fazer comprando diretamente no Tesouro Direto. Então, eu peguei um exemplo muito simples aqui. No período, por exemplo, de 10 anos,
Se vocês colocam esse dinheiro no banco, né, via Previdência, com essas condições, vocês receberiam R$ 47 mil. Se vocês gerenciam o próprio dinheiro de vocês, fazendo a mesma coisa que o banco, só que comprando os títulos da dívida pública, né, prefixados, vocês receberiam R$ 49.700. É uma diferença pequena, de R$ 2.000, mas calculem isso num período de 30 anos, né? Uma diferença aproximadamente de R$ 17 mil, considerando os singelos R$ 300 por mês. Imagina quem coloca mais, né? Isso nós estamos falando dos fundos de previdência privadas relacionados diretamente aos bancos, né? Então, sempre dominando os princípios básicos de investimento financeiro, muitos de vocês podem autonomamente fazer essas aquisições aí. Claro que merecem cálculos, né? Mas vocês podem fazer esse tipo de aquisições aí diretamente. Uma outra forma de investimento financeiro, né, são as famosas LCIs e LCAs, né? O que são as LCIs e LCAs? São lastros de créditos. LCI do setor imobiliário e LCA do agronegócio. O que os bancos fazem? Os bancos ofertam, pedem dinheiro emprestado para os clientes. Olha, empresta dinheiro para mim, né, via LCI, via LCA, e repassa esse empréstimo para o setor imobiliário ou para o agronegócio, né? Com uma taxa superior, ganha em cima disso e devolve para vocês com uma taxa de juros. As LCIs e LCAs, de um modo geral, têm um rendimento maior do que a poupança, porque elas vão acompanhar um outro indicador próximo à Selic. Nesse momento que estamos vivendo, aplicar na LCI e na LCA, nesse momento do Brasil, é manter o dinheiro meio que no 0 a 0, né, com algumas pequenas perdas, menor do que a poupança, obviamente, se perde menos. Mas ao longo da história, as taxas de LCI e LCA são muito atrativas, até o Tesouro Direto, e que inclusive se torna um instrumento estratégico para não se comprar um imóvel. Quem tem dinheiro para comprar um imóvel muitas vezes investe numa LCI, numa LCA. A taxa de juros que se ganha numa LCI e numa LCA pode ser alta. Esse ganho é maior muitas vezes do que o aluguel que se está pagando por um valor do mesmo imóvel. Ou seja, eu tenho dinheiro para comprar um imóvel, eu aplico numa LCI, numa LCA, tenho um rendimento de juros anual que paga o meu aluguel e, ao mesmo tempo, corrige a inflação do período. Então, para que eu vou comprar um imóvel que vai ter depreciação, que mesmo tendo uma valorização, ele vai ter depreciação, ele vai ter custos administrativos, como pagamento de IPTUs e assim vai, sendo, fora a perda da liquidez, sendo que eu posso pegar o dinheiro do imóvel, do ponto de vista financeiro, aplicar numa LCI, numa LCA, que me dá uma taxa de juros muitas vezes superior ao valor do aluguel. E aí, claro, o grande cálculo é saber se o imóvel ele vai valorizar mais do que o acúmulo da taxa de juros de um determinado período. Do ponto de vista histórico, geralmente as LCIs e LCAs rendem mais do que a aquisição de um imóvel. Agora, sempre tem um aspecto custo de oportunidade, como vimos em videoaulas anteriores. Quem comprou imóvel no Brasil, de um modo geral, no período de 2005, 2006, e vendeu em 2012, 2013, 2014, fez muito dinheiro, porque comprou um imóvel em baixa e viu que a curva de imóvel no Brasil explodiu de 2017, de 2007 até 2012, 2013. Quem comprou um imóvel em 2014, até o presente momento, deve estar sofrendo, de um modo geral. Porque a aquisição do imóvel em 2014 para 2021 não veio acompanhada da inflação do período. Então, está perdendo dinheiro. Falta dizer, há exceções. Há pessoas que compraram imóveis em regiões que foram hipervalorizadas ou que viveram especulações imobiliárias. Esse grupo de pessoas fez dinheiro. Mas na média da população, acompanhando a taxa da inflação e a taxa de juros no período, quem comprou imóvel entre 2014 e 2015, de um modo geral, perdeu dinheiro, né? Claro, analisando as pessoas que tinham dinheiro para comprar o imóvel e que poderiam aplicar esse dinheiro em rendas fixas, por exemplo, que davam taxa de juros superior à inflação do período. Mas, enfim, sobre as LCIs e LCAs. Como que elas são calculadas, né? Elas são calculadas a partir do CDI. O CDI nada mais é do que o crédito de transações interbancárias, né, entre os bancos, ou seja, é o dinheiro que um banco empresta para o outro, como vimos em videoaulas anteriores, né? Os bancos emprestam para o outro com taxas baixas, já que um precisa do outro. Há uma solidariedade, muitas vezes, no setor financeiro,
muito maior do que a sociedade, né? E como que é calculada uma LCA? A LCA, ela geralmente é calculada em cima da CDI. A CDI é esse crédito interbancário no setor financeiro. E a CDI, ela é calculada próxima à taxa Selic, um pouco abaixo da taxa Selic. Então, por exemplo, alguns anos aqui, não me lembro se esse ano foi de 2017, uma LCA, uma LCI, estavam ofertando o quê? Um rendimento de 90% sobre a CDI, né? O que dava o quê? Dava uma taxa de juros ao ano de 9%. Então, por exemplo, entrei no meu sistema financeiro aqui, por exemplo, na XP Easy Invest, né? Vocês podem observar o seguinte: quando vocês entram nesses sistemas financeiros, vocês podem comprar LCAs e LCIs diretamente dos bancos. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui, por exemplo, um banco ABC. Vocês podem comprar uma LCA que está dando o quê? 90% da CDI, né? Ou 108% da CDB. A gente calcula qual que é a CDI do momento e multiplica a CDI do momento por 90%. E aí eu vou saber quanto que eu vou ganhar de juros durante um ano, né? Lembrando que nesse tipo de investimento, a gente tem que calcular o tempo do investimento. Quanto maior o prazo do dinheiro investido, geralmente maior a taxa que o banco oferece, né? E ao mesmo tempo, sobre esse investimento, há valores. Então eu posso comprar, às vezes, uma LCA, uma LCI por 10, 20, 30, 50, 60 mil reais. Quando a gente compra uma LCI e uma LCA, o nosso dinheiro fica congelado. Então, por exemplo, se eu compro aqui nesse banco ABC, o dinheiro fica congelado nesse contrato aqui por 365 dias, um ano. Eu fico um ano sem receber o dinheiro, só que depois de um ano eu vou receber o dinheiro com um reajuste com um reajuste da taxa de juros calculado em cima da CDI, que nesse caso era 90% vezes a CDI. Lembrando que a CDI é a taxa de juros próxima à Selic, naquele determinado momento, né? E aí eu vou receber o meu dinheiro mais essa taxa de juros. Esse tipo de investimento ele é muito interessante para quem não precisa de liquidez. Se eu não preciso do dinheiro, eu sei que eu não vou poder sacar esse dinheiro durante um ano, né? Ou durante 2 anos, 3 anos. Então são essas formas de investimento financeiros via LCI, via LCA e LCI que são muito comuns. Volto a dizer, nesse momento que estamos vivendo hoje, com uma taxa Selic de 2,7%, 2,75%, os investimentos de LCI e LCA não estão tão atrativos. Mas ainda assim rendem mais do que a poupança. E um aspecto importante, tanto a LCI e a LCA quanto a poupança, elas são isentas de tributação de imposto de renda. Então são formas de investimentos que vocês não pagam imposto sobre, tá? Pois bem, então temos aí as duas principais formas de investimentos e mais comuns aí, né, nas rendas fixas. Podemos dizer uma última, que é bastante comum. Aqui eu fiz algumas simulações, enfim, né, que vocês podem fazer depois. Uma outra forma muito comum, aí temos as CDBs e LCs, que são muito parecidas com as lógicas de LCAs e LCIs, né? Mas o que nos interessa aqui é a aplicação a partir dos rendimentos dos títulos de dívidas públicas, né? O que é o Tesouro Direto? Quando a gente comentou sobre as possibilidades de previdência privada, de fugir da previdência privada num banco e fazer a sua própria previdência, né? O que é o Tesouro Direto? O próprio governo federal, via, né, Banco Central, ele quer pegar dinheiro emprestado para suas obras, para os seus investimentos, assim como uma instituição financeira, né? E o que o governo faz? Ele vai vender os títulos das dívidas públicas. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero dinheiro emprestado, e com esse dinheiro emprestado eu vou pagar uma taxa de juros para vocês, né? Que é o que a gente chama do tesouro direto, que todos vocês podem comprar enquanto pessoas físicas. Isso passa pela transação de uma corretora, mas é um processo muito simples. Vocês podem comprar a valores muito baixos o tesouro direto, né? O tesouro direto, ele tem 3 modalidades, basicamente. O Tesouro Direto Selic, que é meio próximo a uma poupança, que vocês podem aplicar o dinheiro e ele acompanha a Selic do momento. Tem o Tesouro IPCA, que hoje, neste momento da economia, é um dos mais interessantes, dependendo dos contratos. Por quê? Ele sempre garante um ganho. Ele é calculado sempre o IPCA, que é a inflação oficial do período,
mais uma taxa de juros. Então, um perfil conservador que quer sempre ganhar em cima da inflação, quem tem um tesouro IPCA mais inflação está ganhando, né? Diferente do banco, diferente da poupança que está perdendo, ou mesmo da LCA e LCRI que está meio no 0 a 0. E tem os títulos pré-fixados. O que é um título pré-fixado? É estabelecido um acordo, né, em que se projeta uma inflação e uma taxa de juros. Olha, vamos emprestar o dinheiro, por exemplo, a 7%. Se a inflação do período for 5%, quem comprou um título a 7% está ganhando 2%. Se a inflação for 8%, quem comprou um título a 7% está perdendo 1%. Então, é um investimento de renda fixa um pouco mais arriscado. Então, são essas três modalidades: Tesouro Selic, o IPCA e o pré-fixado. De um modo geral, o Tesouro Selic ele garante uma liquidez. A gente pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, né? É diferente do IPCA e os pré-fixados, que há prazos de contratos e datas de vencimentos. Esses investimentos geralmente têm um rendimento maior do que LCI, LCA, a poupança nem se fala. Porém, essas três formas de investimentos, elas são associadas a aplicações de atributações governamentais. Então, qualquer tipo de aplicação de LCI e LCA, elas envolvem o quê? Esse quadrante aqui, que eu reproduzi. Se vocês aplicam um dinheiro no Tesouro Direto e resgatam em até 180 dias, há uma tributação sobre os juros de 22%. Se vocês deixam esse dinheiro por mais de um ano, essa tributação cai para 20%, né, até 17%. E se vocês deixam esse dinheiro, dependendo do contrato, por mais de 2 anos, a tributação é de 15%. Né? É o custo de oportunidade sobre esse tipo de investimento. Esse tipo de cálculo ele é fundamental para calcular se vale a pena investir numa LCI, numa LCA, que não tem imposto de renda, em comparação com o Tesouro Direto, que tem uma rentabilidade maior, mas que tem uma tributação sobre os juros. Então, são cálculos que devem ser feitos aí a partir desse tipo de investimento. Lembrando que nós estamos numa taxa Selic muito baixa, mas pessoas que têm contratos com taxas de investimentos anteriores que calculam a Selic mais uma inflação, estão ganhando dinheiro nesse momento, né? Quem tem investimentos anteriores que tem uma IPCA mais 4%, nesse momento de inflação alta, está rindo, né? Porque está ganhando dinheiro de contratos anteriores. E, inclusive, no Tesouro Direto, vocês podem comprar títulos que vencem em 20 e 30 anos, né? Esse tipo de aquisição de títulos que vencem em 20, 30 anos são estratégias muitas vezes usadas para fundos de previdência. Não é um dinheiro que eu vou sacar, eu vou usar esse dinheiro em 30 anos. Então, quem comprou um título no passado, no IPCA, que vai vencer em 2050, por exemplo, ou sei lá, 2040, que tem um IPCA mais 4, 5%, está feliz agora. Porque está tendo uma rentabilidade de um juros de 5% ao ano acima da inflação, fora a inflação. Né? Então são essas as modalidades que a gente pode observar aí em termos de investimentos financeiros. Aí depois aos cálculos vocês podem fazer e tudo mais, né? Há alguns canais da internet que são bastante interessantes, que vão mostrar essas estratégias de investimentos financeiros, mas um dos pontos fundamentais nesse tipo de possibilidades de investimento financeiro é a atuação a partir de um indicador dentro do próprio Banco Central. Se tiverem interesse, depois a gente pode entrar, posso fazer um vídeo, mostrando que o Banco Central ele tem uma calculadora financeira e que ele coloca para vocês o seguinte: se vocês colocarem 10 mil reais numa LCI, numa LCA, numa poupança, num Tesouro Direto hoje, o que é que vocês vão ganhar? E essa calculadora do Banco Central, gratuita, no próprio site, ele simula as taxas de juros com a inflação de um período, que facilita o serviço de vocês aí, né? Então, esse é um exemplo interessante para mostrar as possibilidades de investimentos para além da ideia tradicional de poupança ou de se comprar terra. Por fim, né, as questões das bolsas de valores. O que são as bolsas de valores? São formas de investimento em que se compra uma ação, né, e que essa ação está atrelada às empresas no mercado e que, teoricamente, as propostas de taxas de juros, né, dos valores das ações, eles são muito maiores do que as rendas fixas, mas também podem ser muito menores, né?
Então, há períodos em que você pode comprar uma ação de uma empresa e se essa empresa cresce no mercado, se aumenta o faturamento, ou se ela expande em termos de volume de produção, as ações dessa empresa podem crescer. E aí um rendimento nesse tipo de investimento é muito maior do que uma renda fixa. Então, por exemplo, pessoas que compraram ação no ano de 2019, de um modo geral, das empresas do ramo de vendas online, do e-commerce, né, grandes departamentos de e-commerce, de um modo geral, ganharam muito dinheiro a partir de 2020. Porque as ações dessas empresas, a Amazon, por exemplo, Americanas.com, pegando alguns exemplos, né, aumentaram substancialmente. Né? Então, quem comprou uma ação naquele período, por exemplo, a R$20 uma ação, pode vender essa ação a R$100. Ou seja, um aumento de 500%. Que investimento financeiro que te dá 500%, né? De renda fixa? Nenhum. Então, o mercado de ação ele é muito atrativo nesse ponto de vista. Você pode comprar ação de uma empresa, vendê-la a qualquer momento, obviamente, e acompanhar o crescimento ou a diminuição dessa ação. O grande problema do mercado de ações trata-se das questões de informações privilegiadas, que eu comento nas aulas. Né? Quem é pequeno é o último a saber de uma informação privilegiada. Então vamos pegar um exemplo de eu tenho uma empresa, por exemplo, de vendas de cafés orgânicos na internet. Eu abro o meu mercado de ações, as pessoas falam, olha, o professor aí, ele tem um potencial, acredito na empresa dele, café orgânico está crescendo, e começa a comprar as ações da minha empresa, a empresa cresce. Quem está comprando a ação está ganhando quando a ação cresce. O problema é o seguinte, quais informações vocês têm da minha empresa? Eu, obrigatoriamente, tenho que seguir boas práticas, apresentar um balanço contábil no final do ano, mostrando os indicadores financeiros, né? Eu vou dar entrevistas de projeções, né, enquanto CEO da minha empresa, e vocês vão tomar decisões a partir da minha fala e do mercado, né? Será que o setor de café orgânico vai continuar crescendo ou não? Será que tem um concorrente entrando ou não? Será que tem um impacto climático? Enfim, vocês vão tomar decisões a partir desse tipo de informações. O grande problema, apesar disso ser ilegal no mercado de ações, são as informações privilegiadas. E o que é informação privilegiada? Quem garante que um grande player no mercado não tem uma informação privilegiada sobre mim, né? Olha, o Daniel, esse ano ele vai declarar a contabilidade dele vai ser péssima. Esse ano, ele sabe que ele vai trocar o presidente da empresa, ele vai ser demitido, porque ele está sendo acusado de denúncias, de fraudes dentro da empresa. Isso pode despencar as ações da empresa. A questão é, um grande player tem informações privilegiadas e compra e vende antes daqueles que estão na ponta da cadeia. Então, por exemplo, o fenômeno brasileiro, o que aconteceu com as ações pós-carnaval, quarta-feira do carnaval do ano de 2020, de grande parte das empresas brasileiras, despencaram absurdamente. Eu tenho amigos que ganharam muito dinheiro em 2019, né, tiveram rendimento de 40%, 50%, e perderam tudo no mês de março. Por quê? Porque não tiveram informações privilegiadas. Muitos grandes players, sabendo da pandemia que começou em final de 2019, né, mas chegou no Brasil em 2020, muitos grandes players retiraram os dinheiros, tiraram recursos antes dos pequenos estourarem. Então, esse é um grande problema do mercado de ações, né? Quando você é pequeno, as informações privilegiadas não chegam a vocês e a informação vem depois. Lembrando que muitos que investem em ação têm informações a partir do quê? De grandes revistas, como o Valor Econômico, assinam sites na internet, acompanham noticiários, acompanham balanços contábeis. Só que por quantas pessoas essa informação passa até chegar a você? Quantas pessoas, por exemplo, na mídia, que vão lançar uma notícia que veio da empresa, já não sabe disso antes de você? Né? Então, esse é um grande problema do mercado de ações. É possível fazer dinheiro? Claro. Né? Claro que é possível. Mas é um mercado de altíssimo risco e fazer previsões futuristas, futurologistas, é muito complicado quando você é um pequeno no mercado. Né? Então, por isso que dificilmente propagandas na internet de quem começa com R$1.000 e termina antes dos 25 milionários são propagandas falsas, são propagandas enganosas, né? Inclusive uma grande empresa sofreu por isso aí na internet, como vocês sabem. Enfim, por hoje é isso, pessoal. Fique à vontade para as observações, sugestões aí e podemos comentar mais sobre essas questões de investimentos financeiros. Grande abraço a todos.